Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre a proteção à infância em tempos de pandemia. Um dos problemas já comprovados pela história recente e pelas ciências humanas e sociais é que o futuro de uma sociedade depende do tratamento que é dado às suas crianças. E o reconhecimento disto levou a uma criação, no curso da nossa história, de uma série de políticas, instituições e legislações que preconizam a proteção e os direitos de crianças e adolescentes. No Brasil, um arcabouço jurídico de proteção à infância e à adolescência surge após 1988, com a Constituição Federal, a nova Constituição, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, que foi promulgada em 1990, fruto da luta de movimentos sociais em defesa dos direitos humanos infantis. A nossa legislação de proteção à infância é considerada uma das leis mais avançadas do mundo. Nesta lei se reconhece o direito de todas as crianças e adolescentes, sem distinção, que são o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, além do que se reconhece que toda criança tem o direito de viver dignamente, num ambiente harmonioso, livre da exploração, da crueldade e da opressão. Portanto, num ambiente sem violência. E que estes direitos devem ser assegurados pelo Estado, a família, a comunidade e a sociedade em geral. E que a efetivação desses direitos deve se dar via políticas públicas. Tais direitos, por sua vez, pressupõem alguns princípios. O reconhecimento que as crianças e adolescentes são sujeito de direitos e não meramente objeto do direito, como se tratava a criança ou adolescente na legislação anterior, e que estes são seres em desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social. E que por essa condição particular, esses sujeitos devem ter prioridade absoluta, tanto em situações de socorro e calamidade pública, como nas políticas sociais. Tais princípios partem da ideia que a criança não pode esperar. Ela deve ser protegida hoje, agora, pois ao contrário, já não será mais uma criança, será um adulto. E que os danos provocados por tal omissão podem ser irreversíveis ao seu desenvolvimento. O contexto atual de isolamento social, entretanto, a despeito de ser uma medida extremamente necessária e a mais eficaz nesse momento para proteger a vida e a saúde das nossas crianças, nos coloca algumas questões que exigem reflexão e cuidados. As políticas de proteção social, desde 2016, vêm sofrendo uma série de implicações, decorrente do recrudescimento das políticas neoliberais e do corte de gastos que vem afetando todas as políticas públicas, o que rebate diretamente na infância e adolescência, que passam a ser negligenciadas, sobretudo no princípio da prioridade absoluta. Temos nesse cenário também fortes ataques aos adolescentes, pelo fortalecimento de correntes ideológicas que defendem mudanças na legislação, visando a redução da maioridade penal e o aumento da violência e da repressão policial junto aos grupos mais vulneráveis, o que vem aumentando o número de adolescentes mortos em intervenções
policiais e quem vem sendo noticiado pela mídia. Associado a esta realidade, temos um aumento nos índices de violência física e sexual cometido contra crianças e adolescentes, o aumento da mortalidade infantil e da desnutrição, cujos números vêm crescendo desde 2010. É nesse cenário de grandes prejuízos para a população infanto-juvenil que surge a pandemia do novo coronavírus no Brasil, e com ela a medida de isolamento social, que também vem colocando os profissionais da rede de atendimento, da rede de proteção à infância e adolescência em isolamento e desenvolvendo trabalho remoto. Estamos há 4 meses da pandemia, né? Momento que foram decretadas as medidas de isolamento social no país. Mas maio foi o mês que se discutiu a questão do combate à violência sexual. Momento que se empreende esforços para dar visibilidade a esse problema, em função do dia 18 de maio, que é o dia alusivo ao tema. Em função disso e por conta do isolamento social, foram feitas várias lives na rede de proteção, né, pela rede de proteção da criança e do adolescente, discutindo esta temática e sensibilizando a sociedade sobre a questão. Esse tema se torna muito preocupante em tempos de isolamento. E eu quero refletir aqui com vocês o porquê. O primeiro elemento é que a realidade tem mostrado que é no ambiente doméstico o local onde mais ocorre violência contra crianças e adolescentes, sobretudo a violência sexual. 77% dos casos de violência sexual ocorre na moradia da criança. E que o principal agressor é um membro da família: pai, padrasto, tio, avô. Nesse sentido, o isolamento coloca as crianças numa situação de vulnerabilidade ainda maior, uma vez que essas estão agora todo o tempo em casa, todo o tempo em companhia dos seus principais agressores. Associa-se a isto o fato de que as crianças estão sem o olhar atento da escola, instituição protetora que vem desempenhando um papel importantíssimo, tanto na denúncia como na identificação das crianças vítimas de violência. Cabe, portanto, às famílias ficarem atentas aos possíveis sinais de abuso que as crianças possam apresentar, sobretudo neste momento de maior exposição aos riscos. E cabe às instituições da rede de proteção não fazer do isolamento social um impulsionador de negligência frente ao problema, que vitimiza hoje milhares de crianças e adolescentes brasileiros. O problema é extremamente grave. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, nos anos de 2011 a 2017, 141 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual no país. Desses 141 mil, 75% são meninas. Um dado chama muita atenção, é que cada vez mais vem diminuindo a idade das vítimas, onde 51% destas crianças têm idade hoje entre 1 e 5 anos. O que torna o problema não só grave, não só preocupante, mas desumano, cruel. A realidade, portanto, nos chama a responsabilidade. A responsabilidade no cuidado e na proteção das nossas crianças, principalmente agora, em tempos de isolamento. Responsabilidade que é de todos nós, família, comunidade, sociedade e Estado. Que fiquemos atentos aos sinais e à identificação de possíveis abusos e que façamos a denúncia, pois depende de nós, dos adultos, a proteção das crianças. Para a denúncia, muito simples, Disque 100 ou procure o conselho tutelar de sua cidade.